Olá pessoal, aqui é o Leandro, representante comercial, proprietário da Convale Representações, e hoje nós vamos falar o passo a passo o que é representação comercial na prática. Então, o que é representação comercial? Eu já vou esclarecer para vocês, explicar, e o mais importante, mostrar como é possível em 2025 alcançar altos faturamentos. Pessoal, mas antes de continuar, dá um joinha lá, dá uma força, se inscreva no canal. Representação comercial, basicamente, é o ato ou atividade de comercializar um produto ou um serviço através de uma empresa. No caso, nós chamamos essa empresa de representada, a nossa representada. Há uma outra empresa, né, que se dá o nome de B2B, podemos falar que é um B2C se for um consumidor final, mas nada mais é que uma interface, onde nós pegamos o produto, que a gente acredita primeiramente, acredita naquela empresa e levamos até o seu potencial consumidor. E essa ação se dá o nome de representação comercial. Pessoal, entendendo então que um RC, um representante comercial, é um intermediário do negócio, ele está entre a indústria e o nosso consumidor, seja ele um CNPJ ou não, no nosso caso, mais comum, um CNPJ. Vamos entender o porquê se tornar um representante comercial. Então vamos lá. Representante comercial, por quê? Baixo custo inicial. Para você se tornar um representante comercial, você não precisa ter estoque. Você não precisa ser um lojista, que é muito mais difícil, muito mais complexo. Você precisa ter vendedor. Você começa como representante comercial sozinho. Não precisa nem de uma outra pessoa para te assessorar no início. Visita, porta em porta, loja a loja, conhece o seu profissional a um custo de transporte. Nós vamos falar isso à frente, explicar como você consegue fazer a um custo bem pequeno, determinando regiões pequenas. Outro ponto, flexibilidade de horário. Flexibilidade de horário é fantástico. O representante comercial, ele atende, evidentemente, dentro do horário comercial. Só que ele tem uma flexibilidade enorme. De repente ele conhece, passa a ter um relacionamento com o cliente dele, ele faz esse horário depois, de repente, de fechar o estabelecimento. Ele pode marcar antes. Eventualmente, um dia ele ficou cansado, tem problema com a família, não é problema para ele ficar em casa. Ele consegue fazer a gestão através do telefone, atender os clientes. Então, assim, é uma flexibilidade enorme, sem ter um gerente, né, um dono de empresa atrás dele. Precisa ter, sim, foco, afinco, né, e muita perseverança. Então, às vezes, é até mais difícil sobre o aspecto de não ter o patrão atrás. Apesar de que a nossa representada sempre vai ser uma espécie de patrão à medida que nós queremos pontuar, queremos faturar com ela. Mas é uma flexibilidade maravilhosa. Então, vamos falar o segundo ponto, terceiro ponto. Suporte e treinamento. Quanto custa hoje para você ter um suporte, um treinamento? Quando você consegue uma parceria comercial com uma representada, com uma empresa grande, não só a grande, a de médio porte, você recebe todo o treinamento. E isso aí é maravilhoso. Você vai receber um treinamento na área comercial, você vai entender melhor sobre como abordar o seu cliente, você vai entender melhor do corporativo, a empresa te permite conhecer todo o processo dela, afinal de contas, você é um representante comercial. E isso é um custo zero, certo? Outra coisa, suporte. Suporte é fundamental. Se você for começar a comprar e vender qualquer coisa, você tem que, você fica no escuro, você não tem ninguém para te assessorar, é simplesmente compra e venda. Quando você vai vender um produto de uma grande empresa, você tem um suporte, você tem uma logística por trás, você não precisa fazer a logística, apesar que hoje facilitou bastante aí. Você não precisa de uma área de marketing, porque você vai ter isso pela empresa, enfim, você tem todo um amparo de uma indústria, né, de uma empresa, que vai suportar você dentro da sua venda e você vai ganhar com isso. Perceba? Sem custo. Então vamos para o ponto mais importante, potencial de ganhos altos. Potencial de ganhos altos é fantástico. Vamos pensar aqui que você vai tirar um pedido de 10 mil reais. Imagine você, esse é o mais importante. Esse é o que o representante comercial faz brilhar os olhos. Imagina você estar lá, vamos puxar um pouco aqui, vou falar da área de representação comercial construção civil. Então vamos vender telha. Tá? Vamos falar que o nosso cliente, ele quer experimentar o produto que eu estou passando a representar, que é a telha de fibrocimento. Um pedido de telha, vamos falar assim, um pedido de um cliente que consome uma carguinha de telha. Né? Eu acho que é muito alto para começo, mas é muito comum. Então nós estamos falando de um pedido de mais de 10 mil reais. Tá? É bem mais nos dias de hoje, subiu bem. 10 mil reais. A comissão
Tá? Vamos falar uma comissão de quando eu comecei, 4%. Então, nós estamos falando de um pedido, R$10.000, uma comissão de 4%. Nós estamos falando de R$400 de comissão. De uma comissão, tá certo? Normalmente, você tem na sua carteira um leque de depósitos a ser trabalhado, tá? Então, eu estou falando em uma cidade, por exemplo, do tamanho de, vamos pegar uma cidade pequena, uma cidade Caçapava, perto de São José dos Campos. Ali você vai ter a possibilidade de vender para uns 4 depósitos de material de construção. É uma cidade pequena. Isso é cobertura de região, tá? Então, eu estou falando que eu estou em São José dos Campos, eu estou fazendo um raio, e em São José dos Campos eu já vou ter uma infinidade de depósitos. Eu vou para Caçapava, uma cidade menor, então eu falei, eu quero estar pelo menos em 2. Se eu conseguir 4, melhor. A cidade comporta quantos? Uns 6, 10. Então, eu vou pegar um percentual dessa cidade, que é da minha região, que é do meu raio de atuação. Então, nós estamos falando de um cliente, 2 clientes, 4 clientes. Vai, em Caçapava, vezes 4. Nós estamos falando de R$1.600 só em Caçapava. Esse número, pessoal, é perfeitamente possível, tá? Isso eu estou falando de representar uma empresa com um produto, tá? Imagine só se você tem nessa mesma indústria mais de um produto. Essa indústria que eu estou me referindo, na época que eu fazia a representação, ela foi vendida, hoje ela pertence a um outro grupo. Ela tinha telha, caixa d'água, porta sanfonada e forro de PVC. Então, veja só, são 4 produtos. Vamos falar que a comissão fosse relativa dos produtos e o ticket, o preço médio dos produtos fossem iguais. Nós estaríamos falando de multiplicar esse número por 4. Então, imagine só, e um cliente só, no mês, eu estou multiplicando 1.600 por 4. Um cliente só. Então, os ganhos, potencial de ganho, é altíssimo. Vamos pensar numa pessoa que é CLT, um vendedor que trabalha para uma empresa, que tem um carro, que a empresa dá, né? Tem toda a segurança. Vamos pensar quanto que ganha um profissional desse hoje no mercado, um vendedor, em relação ao que você pode ganhar trabalhando por conta. É impressionantemente elástico a diferença. Evidente que aqui a responsabilidade é sua. Ninguém vai pedir para você sair de casa, não tem chefe, você só tem um compromisso com a sua representada e vai ser cobrado por isso, pelos números. Mas aqui você tem condição de fazer o seu salário. Enquanto que, se você fosse empregado, um vendedor de uma indústria, provavelmente estaria amarrados a um valor, que é um piso, e preso a um rapel, a um bônus, mas assim, determinado por eles. Aqui quem faz o seu salário é você. Então, é sensacional, pessoal. Bom, agora que ficou claro por que se tornar um representante comercial, eu vou, no próximo vídeo, passar para vocês como identificar uma representada, e que é uma parte importantíssima no processo de representação comercial.